Bom dia, colegas. Meu nome é Kevin, eu sou do curso de Engenharia da Computação e vim apresentar hoje meu trabalho de conclusão de curso, TCC2. O nome dele é Sistema Ponto com ESP32. Começando agora pela introdução. A automação é uma alternativa que foi implementada em diversos níveis da indústria e cada vez mais é uma tendência que pode melhorar e otimizar os processos envolvidos. Ela pode ser usada de forma integral ou como parte do sistema. Podemos visualizar diariamente processos feitos de forma manual que podem ser substituídos por um sistema digital e físico com o objetivo de substituí-lo. E, em um ambiente como uma empresa, não é diferente. Alguns deles não são parte fundamental da empresa e, por isso, são considerados processos secundários na rotina do profissional responsável. É possível contabilizar desvantagens para a empresa como desperdício de mão de obra, atraso na atualização dos registros, etc. Com isto, este projeto visa automatizar parte de um sistema de controle de acesso. E essa é a premissa básica do trabalho deste projeto. É fazer um sistema que seja capaz de controlar os acessos de uma forma genérica, não necessariamente de um funcionário, de um visitante, mas possibilitar que o operador e a empresa façam esse gerenciamento pelo sistema. Agora comentando um pouco sobre o objetivo do projeto. O objetivo principal deste projeto é fornecer um sistema capaz de automatizar o controle e gerenciamento de acessos com o uso da tecnologia RFID. Como complemento, a criação do projeto desenvolverá conhecimentos em áreas que não foram muito abordadas no curso e vai ampliar a visão macro de projetos que envolvem não só softwares como também hardware. Aí eu destaquei ali como as principais tecnologias usadas no projeto. Usei o microcontrolador ESP32, a tecnologia RFID, que é uma abreviação para Radio Frequency Identification. Usei Arduino Integrated Development Environment, que a abreviação é IDE. Usei o software de criação de sistema low code, que é o OutSystem. Usei banco de dados relacional MySQL. E usei o PHP-MyAdmin para gerenciar o banco de dados. Aqui é as características, né, das tecnologias mais importantes ali que eu usei no projeto, começando pela RFID. Essa tecnologia permite que um pequeno chip acoplado a um objeto, quando próximo ao leitor, seja capaz de ser identificado e modificado. Fazendo adendo aqui, ele não precisa estar necessariamente acoplado a um objeto, né? Geralmente ele é usado dessa forma, mas não é uma obrigação. Isso é feito com a emissão de radiofrequência da base leitor para o chip, que possui uma antena interna capaz de usar a onda para comunicação e como fonte energética. Os dados são armazenados no chip. Agora, sobre a OutSystem. É uma plataforma low-code, com foco no desenvolvimento de aplicações com uso de programação visual, usando a união de componentes da plataforma para definir funções para o programa. Tem como objetivo facilitar e agilizar o processo de desenvolvimento de soluções. Permite a comunicação entre outras ferramentas usando REST e SOAP. E consegue também gerar código para outras plataformas como iOS e Android. Algumas funções de gerenciamento de métricas, acessos, restritos de erro e conectividade são feitas pelo sistema na área do usuário. Neste caso, o projeto é hospedado na nuvem e pode ser gerenciado pela área de usuário. Eu usei o OutSystem não só para fazer a parte do sistema, como também para armazenar o sistema, que é um serviço disponibilizado pela OutSystem, né? Fazer armazenamento na nuvem, pela conta do usuário. Certo, agora uma abordagem um pouco sobre o PHP-MyAdmin. É uma plataforma desenvolvida em PHP que fornece uma interface visual para o gerenciamento de bancos de dados do tipo MySQL e MariaDB, permitindo a execução de comandos no banco e manipulação de configuração pela interface do programa via web. Eu escolhi ele porque não é uma tecnologia muito usada, né, o PHP-MyAdmin, e é bem interessante, assim, o princípio dele é agilizar o processo de criação de servidor e banco de dados, e
e servir também para executar os comandos ali, como foi mencionado. Aqui eu dividi o projeto em 4 partes, para facilitar o entendimento. E as partes são bem complementares umas das outras, né? Eu comecei com servidor com banco de dados, na primeira parte. Aí tem a montagem do hardware, a criação do código embarcado e a criação da aplicação web. Falando um pouquinho agora do banco de dados. Com a conta que eu criei no phpMyAdmin, foi possível fazer a criação do banco de dados. E esse banco de dados é a base para todo o sistema, né? Então precisava dele, aí eu fiz no phpMyAdmin. O site provê o serviço de servidor, como foi mencionado, banco de dados, e serve como uma interface, né? Aqui tem um print da relação das tabelas, feitas no próprio OutSystem. Tem uma função que tu pode gerar a relação das tabelas no banco de dados. Ali, nesse print das tabelas, ali dá para ver que não tem uma relação da tabela ponto com a tabela cartão diretamente, não tem a relação diretamente, mas eu faço pelo campo RFID. Aí eu faço via sistema mesmo, certo? Eu fiz desse jeito para facilitar a leitura no sistema, sem precisar estar vinculando as tabelas. Certo? Agora a abordagem um pouco da montagem do hardware. Aí é mais uma tabela dos valores, né? Não custou muito caro, o total foi de R$ 149 aproximadamente. Ele envolveu a ESP32, que custa mais ou menos R$ 75. Kit de leitor de cartão RFID, custou 20. Eu usei 2 protoboards porque essa ESP32, o tamanho dele é um pouquinho diferente, né, das placas convencionais. Ele acaba não ficando bem numa protoboard só. Aí eu precisei usar 2. Poderia ser uma protoboard menor para um dos lados, né? Mas acabei usando a de 930 furos, eu acho. Acabou saindo esse valor aí. Aí eu usei 7 jumpers, que é mais para conectar o leitor de RFID. E é isso. Falando agora um pouco sobre o software embarcado. A parte essencial do projeto é o código embarcado na ESP32. O código é responsável por gerenciar toda a parte física do projeto. O código embarcado tem as seguintes funções: conectar-se à internet via Wi-Fi, conectar-se no banco de dados, que é pelo phpMyAdmin, no servidor. Ali tem que identificar a presença do chip, ler e escrever no chip, lembrando, como foi mencionado antes, os dados ficam no chip, né? Apesar de ser armazenado no banco de dados também, mas ele escreve no chip. Ele tem que enviar os dados para o banco de dados e ele faz uma comunicação via serial. Isso aí foi mais para ver o andamento do processo, né? Não necessariamente que precise o usuário ver o que está sendo comunicado via serial. Mas é mais para facilitar a programação e ver algum erro. Agora a parte principal, que seria a aplicação web, que seria a nossa última etapa, né? Ele é responsável por toda a parte visual do sistema e ela foi feita no OutSystem. Agora algumas funções dela é acesso aos registros, a manipulação de usuários, criação de usuários, né? E a criação de cadastro de cartões e leitura de cartões. Com ele também é possível exportar os dados para o formato Excel. No total, o sistema possui 6 telas para fazer o controle do processo, né? Essas 6 telas envolvem a criação de usuário, ver os usuários, né? A lista de usuários, a lista de cartões, é um CRUD bem básico, assim. Aqui o layout da tela principal, que seria a tela de registros. Aí fica toda... no caso ali, o RFID do cartão. Eu usei 2, né, apenas nesse projeto, que era o kit. Né? Ali em vermelho dá para ver, no caso, o cartão que já está vinculado ao usuário. Aí pelo link dá para te acessar tanto o cartão como o usuário. Aí o segundo cartão, o segundo RFID, eu não fiz o vínculo. Aí o sistema ali, como não tem nenhum usuário. Novamente mencionando, tipo, não tem uma relação direta da tabela ponto, né, com o cartão. Né? É por isso que é feito pelo sistema.
Aí tem as funções de deletar também, e tem um filtro de data que é possível selecionar um período específico. E dá para buscar um cartão específico também, esse serve para fazer algum relatório. Aqui tem mais uma tela básica do sistema, que é o vínculo do cartão com o usuário, né? Seria quando tu cadastra um novo acesso, né? O acesso é cadastrado pelo leitor, né? Mas isso aí é vinculando, né, os dois. Aí antes dessa tela tu precisa cadastrar o usuário e antes tu cadastra o cartão, e nessa tu vincula os dois. Agora um pouco sobre os resultados. O objetivo proposto foi atingido de forma satisfatória. Algumas dificuldades foram identificadas no processo de integração entre banco de dados e aplicação web. A escolha do banco de dados foi feita visando a facilitação na criação do ambiente, mas deixou a desejar quanto à confiabilidade. Os problemas encontrados foram lentidão excessiva no login, erro de conexão entre o servidor e a ESP32. Tudo isso tem um vínculo pelo do próprio servidor do PHPMyAdmin, esses problemas. Um erro grave foi encontrado na exclusão de um dos campos da tabela, que ocasionou na exclusão da tabela e criação de uma nova tabela. Isso aí foi quando eu tive que manipular um campo, e na hora que eu deletei o campo, acabou dando problema na tabela, ele perdeu a chave estrangeira, eu tive que criar uma nova. Foi um problema que eu encontrei. Foi desenvolvido também um recurso no software embarcado que identifica o cartão mestre. Este cartão é capaz de salvar dados em outro cartão no campo nome da tabela ponto. Este recurso é interessante para permitir mais possibilidades no projeto sem alterar o código. Novamente, comentando o que eu tinha mencionado, esse sistema, a ideia não é limitar a uma única função, né? Por isso que eu fiz um certo esforço para permitir a gestão com o cartão mestre, para ele poder escrever num dos campos do cartão. Dessa forma, tu pode cadastrar qualquer coisa que tu quiser ali, né? Escrever não necessariamente só nome e o RFID, tu pode escrever num campo do cartão ali no banco. Agora sobre a conclusão. Durante o processo de criação foram identificados erros na manipulação dos dados e perda de desempenho devido ao servidor do site contendo o banco de dados. Por isso, uma sugestão de atualização no projeto envolve a substituição do servidor com banco de dados, já que os erros encontrados envolvem apenas o servidor, mencionado antes, né? Como proposta futura, seria interessante integrar o sistema web com outro sistema já usado na empresa, o que permitiria acesso a outra base de dados e acesso a recursos adicionais. Bom, essa é a minha conclusão, e aqui um pouco das referências que eu usei no projeto. É isso aí.